chegando e abalando o Web Rádio Petrolândia, 24 horas no ar. Agora chegou a hora aqui do quadro Entrevistas, né? Do quadro Entrevistas. Diariamente a gente faz aqui o nosso programa, que é o Acordando com as Notícias, né? Levando para vocês notícias locais, nacionais, regionais, internacionais, notícias do esporte, polícia, política, economia, entrevista, utilidade pública, e também tem o quadro Entrevista. Olha, o entrevistado do dia hoje, aqui pela Web Rádio Petrolândia, é o psicólogo Dr. Ítalo Porto. Ele atende aqui em Petrolândia, na clínica Petroclínica, que fica aqui na Avenida Auspício Valgueiro de Barros, aqui próximo do Atacadão São Francisco, né? Então, é com ele que a gente vai bater um papo aqui sobre psicologia. Doutor Ítalo Porto, obrigado por comparecer aqui à nossa programação Blog de Assis Ramalho e Web Rádio Petrolândia. Doutor, bom dia. Bom dia. Na realidade, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui, Bem fino aí para ficar esclarecendo um pouco mais, um pouco da psicologia, que tem, para várias pessoas, é um tabu ainda, a questão da psicologia, né? Com certeza. Bem, doutor, a gente aqui, eu costumo dizer que é um bate-papo e nossas perguntas aqui são básicas, né? Por exemplo, na sua opinião, qual é a missão do profissional, de um psicólogo? E também por que você escolheu essa profissão, né? Que é uma profissão aí um pouco complicada assim. Psicólogo, né? Muita gente tem uma coisa, é coisa de doido, não sei o quê. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Sua opinião sobre a psicologia? Eu vou começar pela segunda pergunta. Pela segunda pergunta, pronto. Como eu escolhi a psicologia? Porque na realidade, eu acho que a psicologia me escolheu. Porque é uma profissão que, por várias vezes eu já pude ver profissionais que se formaram e não conseguiram exercer a função. Porque demanda da pessoa... Se formaram e não conseguiram exercer a função. Interessante, hein? Porque demanda do indivíduo não só o conhecimento técnico, mas também o conhecimento do humano. O conhecimento do humano e a abertura da gente tem que estar aberta para o ser humano que está ali na nossa frente. Então não é uma coisa simplesmente que a gente vai aprender como um médico tem uma gripe, toma um comprimido e vai ficar bom. Na psicologia não é assim que funciona. Você tem que estar aberto para a demanda que o indivíduo está trazendo para você. E se você não estiver aberto àquela pessoa inteiramente, não deixar seus problemas em casa e conseguir se abrir para ele e entender, compreender o que aquela pessoa está passando, você não consegue exercer a função. Então, para tantas pessoas é bem difícil fazer. Me chamou muito a atenção aí, com certeza vai chamar perante os nossos ouvintes e também os leitores do blog de Assis Ramalho, que todas as entrevistas aqui são produzidas em matéria no blog de Assis Ramalho. A pessoa passar tanto tempo, né, estudando, de repente, rapaz, recuar, né? Você conhece pessoas assim que recuaram? Muitas pessoas chegaram a se formar, que eu conheço, aí foram para outros viés, foram para pesquisa, mas assim, chegar a atuar com outro ser humano, chega a assustar também. Chega a assustar, né? Porque tem demandas que são mais simples, mais calmas, mais tranquilas de se tratar, mas outras demandas são mais pesadas. E assim, as pessoas não sabem às vezes diferenciar o que é trabalho e o que é a vida particular. E aí trazer essas coisas pesadas para casa acaba influenciando na vida particular, e aí acaba que não ajuda nem aquele indivíduo que veio te procurar na fragilidade e te deixa também numa posição de fragilidade, que você não pode ajudar e acaba também com um problema para si e para sua família. Muito bem, a gente está aqui pela Web Rádio Petrolândia, fazendo uma entrevista aqui com o doutor Ítalo Porto, psicólogo, né? Doutor, natural da onde, doutor? Recife. Recife, né? Já tem quanto tempo que atende aqui na Petroclínica? São cerca de 6 a 7 meses. Já tem um tempinho, né? Não é recente, bem recente não, né? E isso aí também é uma coisa que eu gostaria de agradecer ao pessoal da Petroclínica, porque assim, o nosso trabalho começa desde quando o indivíduo liga para a clínica para poder fazer a marcação. A maneira como ele é recebido pelas atendentes, desde lá da frente até a sala do consultório. Porque assim, isso vai dizer muito de como vai percorrer o processo. Porque eu sozinho
não posso fazer tudo. Ninguém só Então, faz nada. Então é uma equipe, entendeu? Então, é a Claudijane, a Rosário, a doutora Joane, que me abriu as portas aqui também. Tive aqui recentemente, doutora Joana. Junto com as meninas, então eu tenho muito a agradecer a eles por essa oportunidade. Doutor Ítalo, cada profissional, né, e cada profissão tem seu estilo, né? Eu como blogueiro, como radialista, né, tenho o meu estilo, outros colegas têm, blogueiro, radialista, mas tem outros estilos também. Dificilmente é a mesma coisa, são iguais. Qual a filosofia de trabalho de doutor Ítalo? Né? Com certeza tem um perfil, né? Tem um viés. Na realidade, a psicologia ela tem vários ramos. A psicologia tem a psicologia cognitiva comportamental, que é uma área de pesquisa. Tem a psicanálise, que é uma outra área que é a mais conhecida, foi a primeira que surgiu. E tem a fenomenológica existencial. Eu estou falando aqui as três mais conhecidas. Eu trabalho na linha fenomenológica existencial. O que é a fenomenologia existencial? Essa pergunta que eu ia fazer agora. Fenomenologia existencial. A fenomenologia existencial, ela trabalha o indivíduo na vida vivida, ou seja, na vida cotidiana, com os problemas corriqueiros da sua vida. Problemas que estão te infligindo hoje, ontem e que podem te infligir no futuro. Nós não trabalhamos com o inconsciente como a boa parte da psicologia trabalha. Não que não exista o inconsciente, mas nós trabalhamos a nível consciente para que esses conteúdos possam, que vez por outras, durante a nossa vida, algumas questões ficam meio que mal resolvidas. E aí nós vamos atrás delas, buscando na história desse indivíduo, que questões são essas, por que elas ficaram mal resolvidas, e aí tentar dar um novo rumo para essa história. Trabalhar, no caso aí, doutor, não é uma coisa bem simples assim, não, 2 consultas, 3 consultas, né? Tem caso e caso, né? Deve ser mais ou menos assim. Sim, mas sim. não é uma coisa bem rápido, né? Eu acho que é por aí, né? Às vezes, depende. Às vezes é rápido. Depende. Assim, como eu tenho uma experiência, eu durante 3 anos fiz um plantão de pesquisa, que era assim, o plantão funcionava de 8 da manhã às 9 da noite. O plantão não tinha horário de agendamento, não tinha agendamento de consulta. Ou seja, o indivíduo chegava lá, poderia entrar às 8 comigo e ficar até 11 horas da manhã na consulta. Nós íamos até o fim. Ah, entendi. Não era um negócio de meia hora, 1 hora. Não, nós íamos até o fim, íamos até o máximo para tentar chegar na questão daquele indivíduo. Porque tem questões que não precisam de muito tempo. De muito tempo que eu digo, várias sessões. E tem pessoas também que não têm condição de estar pagando toda semana uma consulta. Exato. Então nós fazemos esse processo. Agora assim, foi difícil, porque você passar 3 horas em uma consulta sem parar, foi bem complicado. Aí com essa experiência que eu tenho, o que eu tenho visto na clínica mesmo, é que as pessoas não estão vindo com tanta frequência. Vem 2, 3 vezes, 4, e a pessoa diz, olha, já resolveu minha demanda. E aí assim, a rotatividade Eu acho que é o maior aumentando. prêmio que, no seu caso, né? Ouvir de um paciente dizer isso, né? Doutor, resolveu. E eu tenho ouvido bastante e isso me deixa bastante feliz. Eu até brinquei com a minha supervisora, a última vez que eu a vi em Recife, eu disse, eu ainda chamo ela de professora, é a minha mestra, eu disse, professora, eu tenho uma coisa para reclamar com a senhora e outra para agradecer. E ela olhou para mim assim com aquela cara de espanto, e o que foi? Aí eu disse, agradecer por toda a atenção que tem me dado e o conhecimento que passou para a gente. E a coisa para reclamar é porque, assim, nós chegamos nas demandas de uma maneira bem mais rápida do que as outras terapias. Ou seja, com menos sessões nós recebemos menos, né? Na realidade o dinheiro é menos, mas nós conseguimos resolver as questões das pessoas bem mais rápido. E a satisfação também é grande, né? E a satisfação é grande. Quando é que o doutor conhece assim que está dando resultado aquele trabalho? Dá para conhecer assim? Dá sim, pelo semblante da pessoa, por como a pessoa está reagindo às consultas.
Dá para perceber sim. E assim, uma coisa que é muito importante também, que muitas vezes o atendimento é em família. Eu gosto de trabalhar muito a família, porque ninguém vive no mundo sozinho. Nós vivemos no mundo, e é uma das premissas da fenomenologia existencial, que nós vivemos num mundo que é povoado por o quê? Por humanos. Foi criado por humanos. Não estou falando em questão de religião, quem fez o planeta, não. O mundo foi feito por humanos. Essa mesa aqui foi um humano que fez para ser utilizada, não é? Então, um humano quando deixa de estar próximo de outro, por exemplo, se um humano for criado na selva, com animais, ele vai ser o mesmo humano que vive na sociedade? Ele não vai ter traços como os nossos, entendeu? Com certeza. Então, as pessoas que estão arrodeando essa pessoa que está com dificuldade nesse momento, são as pessoas que podem ajudá-la a sair desse lugar de adoecimento, de sofrimento. Então, por isso que eu sempre puxo muito, tentar criar uma rede de apoio em torno dessa pessoa, para que ela saia desse lugar mais rápido. Em relação aos seus pacientes, eu acho que a depressão hoje diz que é o mal do século. Pessoas depressivas procuram o doutor Vitor? Sim, bastante. E quando elas, muito interessante, que eu acho é que elas já chegam dizendo que são depressivas. Aí eu pergunto, quem foi que te disse que você é depressivo? Quer dizer, é uma coisa de cabeça mesmo. Não, é tipo, faz uma pesquisa e se identifica e diz eu sou depressivo. Já começa a botar aqui na cabeça. Eu sou depressivo. Eu digo, tá, então você é depressivo por quê? Aí começa a enumerar, por isso, por isso, por isso, por isso. Ontem eu disse isso, eu fiz isso com a pessoa, quando enumerou eu disse, não, então você não é depressivo, porque é o contrário do que você está dizendo. Ela não tinha passado ainda por nenhum especialista. Simplesmente foi o achismo mesmo, entendeu? E assim ela já vem desanimada e já vem com a cabeça que está doente. E na fenomenologia existencial nós não negamos que a pessoa que sofre o adoecimento, mas nós buscamos que, junto com o adoecimento, nós buscamos o que tem de saúde nessa pessoa. O que tem de bom, o que tem de saúde, que possa ajudar a sair desse adoecimento. Entendeu? Então nós não utilizamos, por exemplo, termos como depressão. Nós não dizemos que não existe, não é isso. É porque pensamos que se disser você é depressivo, é como se estivesse te colocando um rótulo, ou então dizendo você está doente. Por isso até que tem uma briga na psicologia para chamar. Nós chamamos a pessoa que vem de lá, que nos procura, de paciente ou de cliente. Porque se chama de paciente, ele está doente. Está chamando de doente, né? Então é cliente. cliente. Ou então talvez seja melhor chamar de cliente. Eu gosto de chamar de cliente. Porque essa coisa da doença, você não nasceu doente. Tem pessoas que nascem doentes, mas, por exemplo, uma pessoa com depressão, ela não nasceu com depressão. Ela está depressiva. E você dizer que ele é doente, é como se fosse uma coisa que segue. Mas é um estado do ser naquele momento. A depressão vem, mas ela pode passar. É isso que eu ia perguntar, né? Porque a pessoa chega lá, às vezes está com depressão mesmo, né? Sim, tem algo, se alguém procura é porque está com algum problema, né? Sim. Talvez não seja aquele problema tanto que ela está pensando, a pessoa está pensando, mas está com um problema, não é verdade? Sim. Então, no caso desse caso... Uma pergunta aqui, bem curiosa, que eu gosto de fazer as minhas perguntas que vem na minha mente. Doutor Ítalo, né? Doutor Ítalo como psicólogo, já chegou alguma pessoa dizendo assim, doutor, eu também sou psicólogo, mas estou precisando de um psicólogo? Já chegou uma pergunta assim básica? Nunca chegou. Nunca, né? Mas também isso não seria impossível, não? Ou não? Não, impossível não é. Mas eu achei uma coisa bem interessante, foi Ou conversando... algo parecido, pode contar. Conversando com uma psicóloga. Isso foi em uma cidade vizinha, e eu conversando com ela falando da dificuldade, porque ela queria ir ao psicólogo, mas como os colegas sabiam que ela era psicóloga, não queria atender. Pronto, então bate nessa pergunta que eu estou fazendo aqui. Pois é, não queria... Ela era psicóloga. psicóloga.
psicóloga, professora de universidade. Estava com vergonha, vamos dizer assim, eu sou psicólogo e vim procurar um psicólogo. Não, ela queria. Ah, ela queria. Ela queria, os colegas que não queriam atendê-la. Entendeu? Ah, ela queria e os colegas, não, você não precisa não, você já tem a cabeça boa, psicólogo, estudou, tal, aí por aí. Não, eu acho que é mais a questão do medo de ser julgado, porque cada um tem sua linha de trabalho, e aí quando vai expor para um ou outro que sabe também que você sabe, não sabe como é que vai sair essa história. Será que gostou, será que não gostou, será que está achando que eu sou um bom profissional ou não? Como se estivesse sendo testado. Eu já entendi e os ouvintes também estão entendendo e vão entender. Então minha pergunta, olha onde minha pergunta está chegando, né? Quer dizer que também tem isso. A pessoa, eu vou passar minhas dicas, minhas armas, né? É por aí, né? É bem por aí. É bem por aí. Mas assim, a orientação é que todo psicólogo também, desde durante o curso, Ah, tem essa orientação também? tem a orientação. Não é uma norma, não é uma lei. Mas a orientação é que desde o início do curso de psicologia e durante também o exercício da função, você seja acompanhado por um psicólogo. Porque imagina você lidar com tantas questões. Já tem as suas questões próprias, porque não tem vida perfeita sem problemas. E tem que lidar também com as questões de muitas outras pessoas que nós vivemos atendendo, não é? Então, ter um espaço também para a gente falar sobre nossas coisas é importante. E isso é extremamente... Quem não fizer isso está criando um problema para si. Porque em algum momento vai adoecer, infelizmente. Interessante, né? É uma coisa que já vem da cabeça de vocês, né? É. Tanto que o conselho está querendo colocar como uma lei mesmo, assim, que seja obrigado que os psicólogos sejam acompanhados. Porque senão, como diz o outro, a barra é pesada mesmo. Então minha pergunta teve tudo a ver, né? Isso. Doutor, olhando para aquela câmara que milhares de pessoas aí estão vendo agora e vão ver depois, né? Vão ver essa entrevista. Uma pessoa que supostamente nesse momento está vendo essa reportagem, que acha que está com depressão. Você falou uma coisa aí bem interessante, né? Às vezes a pessoa acha que está e não é tão assim. Qual conselho se daria agora? Que eu tenho certeza que muita gente aí está numa situação assim, achando que está com depressão. Qual conselho se daria a essa pessoa? Olha, o conselho que eu daria é que, primeiro, calma. E segundo, procure um profissional. Procure um profissional que vai poder lhe orientar melhor, saber sobre os sintomas que você está sentindo e ver de fato o que é que você tem. Porque muitas vezes as pessoas acabam se medicando, como eu disse, acha que está com sintoma de algumas coisas e começa a se medicar. Conhece alguém numa farmácia, vai e compra Também tem isso, medicações controladas, tem um fácil acesso, não deveria ter, mas tem. Então, o principal conselho é esse, procurar um profissional da área. E que, de fato, primeiramente, o psicólogo, e se necessário fazer uso de medicação, o psiquiatra entra junto com as medicações também. Mas os tratamentos, via de regra, são de concomitantemente, psicólogo e psiquiatra. Bem esclarecido. Doutor, além da depressão, né, entre depressão, pânico, o alcoolismo também, eu acho que alguém deva procurar muito, né? Gente que está alcoólico também tem a forma de orientar. Tem sim, e é imprescindível. Eu mesmo me formei, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre alcoolismo. Foi sobre alcoolismo? Foi sobre Essa alcoolismo. pergunta está sendo assim. Tá batendo certinho, né? Tá batendo certinho. Até parece que Eu combinou, né? Não, chegamos aqui, não tem nada combinado aqui, né? Pois é. A gente está tendo o prazer de se conhecer agora. Então quer dizer que a especialidade do doutor Itra era alcoolismo? Sempre me chamou a atenção. Uhum. Tanto questão de drogas lícitas e ilícitas. Meu trabalho foi com drogas lícitas, que a questão do álcool. Eu pesquisei durante um ano a questão do álcool. E aí, assim, eu tenho já um vasto conhecimento na área. E no momento, assim, atendo também de outros tipos de droga. Não tenho
um público-alvo. Na realidade, eu costumo dizer que o meu público-alvo, as pessoas perguntam, você atende criança, você atende adulto, você atende... Meu público-alvo é gente, é o ser humano. Alguém já chegou assim, doutor, eu estou no fundo do poço. Já chegou assim? Já sim. Mas quando ela dá o passo até uma clínica e diz isso, ela já sai um pouquinho do fundo Só do em poço. dizer já está desabafar ali com um especialista? É, porque muitas vezes a pessoa que está nessa situação não tem nem energia para se levantar de uma cama. Não tem energia para sair de casa. A pessoa ali só tem o sono, dá vontade de dormir o dia todo. E aí ela conseguir sair da sua casa, marcar uma consulta e ir até a clínica, para alguns isso é uma bobagem, é simples, mas não. Uma pessoa que está precisando bastante, isso já é um passo enorme. Ela já deu um passo para poder sair desse poço. Ela procurou ajuda e com suas próprias pernas, não é? Que é o mais importante. É uma coisa que eu sempre coloco para meus pacientes. Quando eles dizem, não, doutor, já estou me sentindo muito melhor, estou bom, muito obrigado, obrigado, obrigado. Aí eu pego e volto e digo, não, mas assim, eu estou aqui meio como se fosse só meio para organizar as coisas contigo. Porque quem está melhorando é você. E se você não quisesse melhorar, se você não tivesse vindo até aqui, nada teria acontecido. Então, eu sou só um meio. Eu penso como se eu fosse um meio, um instrumento para que ajudar as pessoas. Não tirando o mérito, eu sei que eu estudei, eu sei que eu tenho técnica, eu sei de algumas coisas. Mas assim, se a pessoa não colaborar, eu também não posso fazer muito. Eu imagino a emoção, né, do próprio doutor, né? Porque todo mundo é humano, né? Sim. E cada profissão tem suas emoções. Na minha também tem. Na minha também tem. Eu já fiz entrevistas aqui de... eu imagino a emoção do doutor Ítalo pegar um cliente, né, para usar a palavra cliente, né, para falar assim, no fundo do poço, né, a gente falou aqui agora há pouco, e depois de um bom trabalho, ele chegar, com certeza alguém, ou então várias pessoas já chegaram, né, emocionado, dizer, doutor, você me tirou do fundo do poço. Eu acho que é o maior salário que o doutor tem é uma hora dessa, né? Não, isso aí, e quando não fica na clínica, você sai meio que ganha o dia, sabe? Não tá pisando no chão, não. Justamente, você ouvir de um paciente que você atendeu... E conheceu ele aí no fundo do poço mesmo, vamos dizer assim. Justo. E uma, duas vezes a pessoa chegar e não falar mais naquele problema que era tão grave e que até eu achava tão grave. E aí a pessoa chegar com 2 sessões e me dizer, por exemplo, aí eu perguntar sobre aquele problema que ela nem mesmo estava falando, eu digo, e aquela questão que você colocou que era tão forte, doutor, naquela primeira vez que você falou comigo, parece que o senhor tirou com a mão da minha cabeça. Isso no meio de uma sessão, que eu tenho que estar centrado e atento. Emociona. Eu imagino. Me tocou. Me tocou e eu não podia, ao mesmo tempo, naquele momento, demonstrar tanto, porque eu ainda estava trabalhando, né? Estava trabalhando. Tive que se conter, né? Me conter, mas assim, é gratificante demais. É gratificante. Ou seja, por isso que eu digo, não é uma profissão fácil. Porque do mesmo jeito que tem as pessoas que falam assim, no primeiro dia que ela não chega assim não. Ela chega, como você disse, no fundo do poço. Ela chega, às vezes, sem poder nem tomar conta de si. Sem conseguir tomar um banho, sem nada. Quase só o corpo. E aí vamos tentar reconstruir o ego dessa pessoa. É por isso que eu disse, deve passar um filme na cabeça, né? Na hora do sucesso, né? As famílias, doutor Ítalo, participam, ou normalmente as pessoas vão só? Ou então chega alguém também por meio de uma família, como é que é? Essa questão é complicada, de família. Algumas famílias são mais acessíveis, mas quando as questões batem nas famílias, quando as famílias
percebem que elas também têm a ver com o caso daquela pessoa que eles estão trazendo, a família se afasta. Tem culpa do cartório, vamos dizer assim. Sabe Como é que chama? sabe que faz parte daquilo ali também, elas se afastam e muitos até levam junto o cliente. Levam, não quer que ele fique ali? Não quer que fique porque, assim, Que coisa porque impressionante, né? eu tô chamando, eu chamo e chamo mesmo. A responsabilidade, entendeu? Sim. Eu chamo a responsabilidade das pessoas, eu tenho que chamar. Porque às vezes você dá para falar de uma maneira mais, como eu posso dizer, mais amena, mas às vezes também tem que dar um choque de realidade nas pessoas. Olha, tu tens que fazer sua parte também, porque uma criança não vai se criar sozinha, até alguém tem que ensinar alguma coisa a essa criança. E tu que é responsável. Tem que dar uma dura. E muitos somem. Somem, não aparecem mais. Vão lá e depois não voltam mais. Não volta mais. Ou seja, mas só que isso é um fato que ocorre muito na nossa sociedade hoje em dia. A questão da falta de responsabilidade dos adultos com as crianças está enorme. Isso não é só não estou falando só agora de psicologia não. A falta de responsabilidade, não só, eu estou falando sobre as crianças porque eu me preocupo muito com criança. Mas assim, as pessoas assumirem responsabilidade pelas coisas que se fazem na nossa sociedade está cada vez mais difícil. Está mais fácil jogar a responsabilidade para o outro do que assumir as suas próprias responsabilidades. É isso mesmo. Então tá aí, você tá ligadinho na web. Web Rádio Petrolândia. Chegando. Opa, Web Rádio Petrolândia chegando e abalando. Doutor Ítalo Porto, né, psicólogo que já há uns 6 meses, né, como foi falado aqui no início desse bate-papo, atende aqui na Petroclínica. Atende mais em outros pontos aqui do estado de Pernambuco? Eu trabalho na prefeitura de Itacaratu. Itacaratu também? Sim. Um abraço aí para Itacaratu, né? Há pouco tempo fui nomeado lá também. Nomeado Itacaratu, né? Isso. Então tá aí. Mas tem residência fixa no Recife? Caraibeiras. Caraibeiras? A capital da rede? Isso. Que legal, rapaz. Caraibeiras, capital da rede. Eu vim Meu direto amigo de Tinho. Recife para Caraibeiras. No caso, você fixou residência aqui na região, né? Isso. No caso, trabalha prestando serviço, né? A Prefeitura de Itacaratu e agora com essa parceria com a Petroclínica, né? E o interessante é assim, eu comecei primeiro aqui. Foi através daqui? Eu comecei primeiro aqui. Aqui na Petroclínica. E aí, há cerca de um mês e pouco, comecei a trabalhar também em Itacaratu. Ok. E mora em Caraibeiras, né? Justo. Com certeza você sabe que lá é a capital da rede, né? Com certeza. Quando você vai para o Recife, leva sempre a redinha para presentear a família e os amigos, né? Com certeza. Com certeza. Doutor Ítalo Porto, muito obrigado por esse bate-papo aqui, muito esclarecedor, né, para todos os nossos ouvintes, né? Com certeza vai ser de grande utilidade para todos. Se faltou alguma coisa a ser perguntado, fique à vontade e obrigado mesmo, tá bom? Olha só, questões referentes assim a quando procurar um psicólogo. Pronto. Muitas pessoas têm dúvida quando procurar um psicólogo, como você inicia dizendo, não, tem gente que pensa, é médico de louco. Coisa de doido, pessoal, coisa de doido. Justamente. Então quando é que a pessoa tem que procurar? E aí, quando a pessoa chega na sala, às vezes alguns chegam a pulso, porque alguém trouxe a força, e ele faz, é isso? É assim? Se eu soubesse quem tinha vindo antes, eu quero ser psicólogo quando crescer. Entendeu? Assim. Você é procurado mais por adulto ou criança? A criança é quando a família eu traz, acho que né? meio a meio. Nem a meio. Meio a meio. O lado já que falamos aqui de a gente estava falando desse tema aqui há pouco, porque eu vou perguntar agora, se atinge mais as crianças ou os adultos? O tema que a gente estava debatendo aqui, que agora me fugiu da mente. Quando os pais... Os pânicos do adulto atinge mais pelas crianças, se só em qual público ocorre mais? Depressão, por exemplo, né? Depressão. Você é procurado, eu me fugi aqui, mas me lembrei agora. Sim. A depressão é procurado mais por gente jovem ou de idade média? Como é que é? Incrivelmente, assim, no passado era mais com adulto.
Hoje está decaindo essa média. Os Antes adolescentes, era mais adulto, né? antes era mais adulto. Me deu um branco aqui agora, esqueci de falar a palavra depressão. Então, antes era mais os adultos. Agora os adolescentes também estão, entendeu? Não é à toa que está havendo esse surto de suicídio, de vez por outra, a gente vê na televisão as questões de suicídio de jovens, não é? Eu estava vendo uma pesquisa, eu até passei no meu programa aqui, o aumento de jovens buscando suicídio tem sido uma coisa incrível, né? Antes começou uma onda de mutilações, Aham. o pessoal se cortava o corpo, não é? Depois começou essa onda de suicídio, tinha um jogo, Baleia Azul, se eu não me engano, Era, Baleia Azul, tem uns 2 anos aí. justamente, também, esses são indícios de que as pessoas estão... O mundo está complicado. Tá maluco, o mundo tá maluco. O mundo está complicado e desse jeito, se as autoridades, se os adultos, porque os responsáveis são os adultos, adolescentes são quase adultos, não são adultos. Então os responsáveis pelos adolescentes e pelas crianças que estão fazendo isso são os adultos. A autoridade são os adultos. Então esses adultos têm que assumir essa responsabilidade e ver aonde estão errando com essas crianças e com esses adolescentes. Porque não é do nada que essas coisas acontecem. Entendeu? Dizendo, há pouco eu vi uma pesquisa aqui dizendo que nos últimos 10 anos tem sido uma coisa assustadora. Como você pode... como é que a pessoa sente, como é que escuta uma criança dizer que não tem mais vontade de viver? Uma criança, Um jovem, dizer assim, não quero viver, é uma coisa impressionante não, mesmo. você não ter vontade, você olhar nos olhos e realmente ver, cadê o brilho do olho daquela criança? Não tem. O que foi que aconteceu com essa criança? Em que lugar nós erramos? Aonde nós erramos Começa pelos com essa pais. Né? criança? Pelos pais? Pela escola? Por onde? Em algum lugar nós Alguma erramos. coisa saiu errado, né? E também assim, de tempos em tempos nós temos que entender que o mundo não é mais o mesmo. Temos que nos readaptar e ver onde tem os erros para tentar cada vez menos que essas coisas aconteçam. Então, pai, mãe, procure ajuda no primeiro momento. A gente ouve muito que quando a pessoa fala, vou me matar, vou me suicidar, os pais muitas vezes dizem, frescura. Os pais só não, o amigo diz, vou me matar. Frescura, se quisesse matar já tinha feito. O que acontece? A maioria dos suicídios, isso eu posso dizer, isso é de coisa de pesquisa, a maioria dos suicídios, as pessoas que se suicidaram, deram indícios antes de fazer. Eles pediram ajuda, eles disseram a amigos, Sinalizaram que e ninguém levou a sério. E ninguém levou a sério. Eles tentaram chamar a atenção de várias maneiras e ninguém levou a sério. Então, ao primeiro alarde de ouvir essas coisas, fique atento, procure um profissional, porque são vidas que estão em jogos e na realidade quem é que vai fazer o nosso futuro se não essas crianças, né? Como é que os pais percebem que o filho está mudando a sua fisionomia, atitude? Tem uma maneira assim? A dinâmica da vida social hoje em dia está complicando isso, porque estamos terceirizando nossos filhos. Como é que faz? O pai sai para trabalhar e a mãe sai para trabalhar. Terceirizando. E aí nós pegamos, contratamos uma pessoa que vai cuidar, vai ser mãe e pai dos nossos filhos. Ou seja, uma terceirização completa, né? E aí você chega na hora de dormir, dá um beijo de boa noite e fica com a consciência tranquila e vai dormir. Essa criança fica como? Mas Não papai... quer saber o que o filho fez, o que deixou de fazer, como foi na escola, como é que está a relação com os colegas, com os professores. Justamente não sabe o que está acontecendo na vida dessa criança. E essa pessoa também que foi terceirizada não está preparada para isso. Ela não é pai, ela não é mãe. Então ela está ali com um salário. Pai não é por salário não. Nem mãe. É uma obrigação. É uma responsabilidade que assumiu no momento em que da concepção daquela criança. Então, está o mais próximo possível, por mais que tenha que trabalhar, aproveitar com qualidade os momentos que tenha com seus filhos e perguntar sobre a rotina. Isso é muito importante, porque as crianças não vão entender com tanta facilidade que eles estão passando tanto tempo fora de casa
por conta do trabalho, porque o trabalho que vai comprar roupinha, que vai comprar aquilo, o filho, criança é criança. Criança pode pensar 1001 coisas. Quer dizer, os pais também podem trabalhar como psicólogos, né? Um pouco de psicologia, né? E justamente. Porque assim, que esses pais pensem nas suas próprias infâncias. Se eles fizessem isso, esse trabalho de pensar como eles eram quando criança, o que faltou para eles quando crianças, muitas vezes não iriam faltar para os seus filhos. Porque o que acontece quando um pai deixa de ser só filho, ele passa a ser pai também? Ele vai repassar a sua história, vai ver o que foi bom e o que não foi na sua história com o seu próprio pai para o filho. Para tentar fazer melhor. Mas às vezes não fazem isso, fazem é repetir algo que foi ruim e repete na criança. Tá aí. Muito obrigado, doutor Ítalo, por comparecer aqui e nos conceder aqui essa entrevista, nesse bom bate-papo, muito esclarecedor. Tá bom, doutor? E as portas estão sempre abertas. Atendeu hoje aqui em Petrolândia? Eu vim de lá agora. Vai voltar quando? Qual é o próximo atendimento, Claudiane? Próxima quinta. Hã? Quinta-feira. Quinta-feira? Agora, de hoje a 8, né? Então tá aí. De hoje a 8, hoje, a data de hoje, me ajuda aí, é 16, né? Dia 23, né? Dia 23, de novo aqui na Petroclínica Dr. Ítalo Porto. Doutor, obrigado mesmo e as portas estão abertas aqui, tá bom? Eu que agradeço, foi um prazer. Um abraço lá para a capital da rede, Caraibeiras. Tá certo. Terra do meu amigo Tinho, Zé Nelson, eterno vereador. Zé Nelson já foi mais um vereador 200 vezes lá em Itacaratu. Um abraço, doutor. Muito obrigado, tá bom? Olha, lembrando que essa entrevista aqui com o doutor Ítalo Porto, psicólogo, ela vai estar disponível em breve também no blog de Assis Ramalho, tá bom? Então, muito obrigado.